O Enem já está chegando, não é mesmo? Faltam apenas 3 meses para a prova e nessa reta final é importante darmos atenção a algumas estratégias. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu utilizei no último Enem e que deu muito certo comigo. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Giovana, falo sobre dicas de vestibular e sobre a minha vida de vestibulanda. Eu vejo muitas pessoas cometendo o mesmo erro que eu cometia quando eu comecei a estudar para o vestibular. Antes eu seguia cronogramas, me dedicava muito a eles, mas eu não via evolução na mesma proporção, muito menos retia o conteúdo que eu estudava. Conversando com alguns colegas, eu percebi que eu precisava fazer algo de diferente na minha rotina de estudo, na minha estratégia, no meu método. Depois disso, eu passei a buscar várias formas de melhorar o meu desempenho, formas de estudo ativo, tudo que pudesse me ajudar nesse sentido. Então, eu passei a seguir alguns canais voltadas para o Enem, para esses assuntos. Com isso, eu pude filtrar aquilo que servia, aquilo que eu achava que não tinha tanta necessidade e que de fato me ajudou. Eu fiz 3 cursos de estratégia de provas voltados para o Enem, que foram da Sara, do Dou e de um professor de biologia meu aqui de Brasília mesmo. Eu não me lembro agora, mas eu vou deixar tudo marcado aí na descrição. Após fazer esses 3 cursos, eu pude entender onde eu estava errando e passei a aplicar todas as dicas que me foram passadas nesses cursos. Porém, nem todas funcionaram, mas todos eles me serviram para pelo menos eu ter contato, eu saber o que era possível ser feito, o que não era, e entender aquilo que funcionaria melhor para mim, para o meu caso. E isso que eu quero compartilhar com vocês. Isso não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, que vai funcionar com vocês também. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: tentem, pode ser que dê certo. Eu também, no começo, eu fiquei insegura, fiquei com medo, fiquei preocupada. Mas depois que eu tive meu resultado no Enem e eu pude ver 20% de aumento, de melhora no meu desempenho, eu acreditei muito nesse método. Chega de enrolação, né? Vamos para a estratégia. Como está no título do vídeo, a minha estratégia é voltada para a resolução de provas. E ela é dividida em 4 etapas. E vamos lá, então. Na primeira etapa, você vai imprimir provas do Enem ou provas que sejam realizadas pela mesma banca do Enem. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de provas que eu faço de outros vestibulares e que me ajudam muito também. Na segunda etapa, você vai marcar todas as questões que você estiver com dúvida. Você pode fazer ou um desenho ou grifar, mas marca de alguma forma que você vai conseguir identificar essa dúvida quando você for corrigir a sua prova. Só uma observação sobre a etapa 2. Com ela, eu consegui diminuir muito as minhas dúvidas. Sabe aquela questão que você consegue eliminar 3, mas fica sempre em dúvida entre 2 e marca errada? Isso acontecia muito comigo. Terceira etapa é você corrigir as questões que você errou. Só que não é só corrigir, simplesmente. Você vai fazer uma análise de tudo que você errou. Como você vai fazer isso? Em todas as questões que você errou, você vai tentar identificar de qual assunto elas fazem parte. Após isso, você vai fazer um questionamento. Eu sei esse assunto ou não sei? Se a resposta for sei, eu vou lá apenas tiro uma dúvida, pesquiso na internet de forma superficial se eu já tenho um domínio desse assunto. Acontece muito da gente errar coisas que a gente já sabe. Se a resposta for não, não sei esse assunto, aí você vai lá, pega um livro, estuda a fundo, dedica tempo nisso. Sobre as questões que a gente marcou dúvida, vão ter questões que a gente vai acertar e vão ter questões que a gente vai errar. As que a gente errou, a gente faz o mesmo questionamento. Eu sei esse conteúdo? Se eu não sei, é o mesmo processo das outras. Vou lá, faço teoria e me aprofundo nesse assunto de fato. Mas se eu já tenho noção, e o que geralmente acontece é isso, a gente fica em dúvida em questões que a gente já passou por ela, já tem um certo domínio, um certo conhecimento, a gente faz apenas revisões sobre o assunto, vai lá, vê uma aula no YouTube, se você segue alguma plataforma, assiste uma aula sobre esse assunto para fazer uma revisão. Eu não marco simplesmente o D. Eu gosto de colocar, eu fiquei em dúvida nisso. Eu gosto de circular a palavra que me deixou em dúvida, o que aquela questão tá falando que não tá batendo. Quando eu for estudar esse assunto, essa dúvida, por mais que eu tenha acertado a questão, eu vou lá e tiro essa dúvida que eu fiquei, entendeu? A quarta etapa, eu acabei falando na terceira etapa, que foi a etapa da correção das questões que você errou. No caso, seria a parte que você separa os conteúdos que você não sabe, que você não tem domínio, que você ainda não estudou, ou até mesmo alguns que você já estudou, mas que você sente que você não está dominando muito, não tem noção daquilo, que você precisa estudar mais. Você vai e estuda essas questões. Bom, gente, é dessa forma que eu estudo, como vocês viram, não é uma coisa difícil, não é complicado.
Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o meu método de estudo por provas, deixem nos comentários que eu vou responder vocês. Me deem sugestões de vídeo, me sigam, compartilhem. E, gente, funciona mesmo. Pode acreditar.